Então é assim, Isaac, pá, o que estamos a tentar fazer é dar uma ideia do trabalho do Rui. Mas não me estava agora ocorrido a vir à memória essa exposição, certo? E agora estás a falar nisso, até a própria, os glitches que fazes, que acho que têm uma relação bastante direta, não só com o cinema, porque são feitos a partir do cinema, mas com a pintura em si, não é? Porque são muito pictóricos, parece quase impressionistas alguns. Aquele vídeo também ia buscar a pintura, não é? Imagens feitas diretamente ao vídeo, mas vai ser buscar qualquer coisa ali a pintura, em termos formais ou pictóricos, que depois é transformado numa outra coisa diferente, não é? Que já nada tem a ver depois com aquilo. Isso é capaz também de ser uma relação interessante, vista agora, eu olhando para trás, pelo menos a mim dá-me essa ideia. Não conhecia videoarte porque conhecia aqueles filmes de ter visto em documentários do Andy Warhol e tal, mas estamos a falar de uma época em que a internet era muito lenta, em que o gajo não tinha acesso às coisas e a videoarte para mim não era uma referência porque eu não podia ser. Não podia ser uma referência porque eu não conhecia assim grandes autores. Portanto, as minhas referências vinham da pintura, da pop art também e dos videoclipes de música. Diga-me só uma coisa, não tem a ver com isto diretamente, mas depois nós editamos. Vamos fazer uma descrição rápida dos espaços físicos onde nos encontramos agora, e só por uma indicação para as pessoas depois poderem situar como é que esta conversa está a ter lugar. Nós não estamos os três no mesmo espaço físico e acho que é importante esta descrição dos três espaços muito distintos. Eu posso começar. Nuno Sacramento, estou em Aberdeen, na cidade de Aberdeen, no nordeste da Escócia, uma cidade de 220 mil pessoas. Estou dentro da quarentena ainda, não conseguimos sair, não podemos sair ainda. E estou no quarto do meu filho, onde montei um escritório temporário e de onde tenho trabalhado nas últimas 12 semanas. E vocês, onde é que estão? O meu nome é Isaac Andrade, neste momento vivo em Santo Estevão, pertence a Benavente, Ribatejo, fica a 50 km de Lisboa. Neste momento estou num café da aldeia, uma aldeia que tem 2.000 habitantes, talvez um pouco menos, 1.800, entre 1.800 e 2.000 habitantes. Estamos também aqui um bocadinho em quarentena, embora possamos sair, mas digamos que já há um confinamento menor. E estou num café, tinha vindo aqui ver um café e fui apanhado um bocado de surpresa à hora que íamos ter esta conversa. E também tenho, enfim, aqui as antenas são muito fraquinhas e aqui no café até tenho mais rede do que em casa, portanto até foi mais fácil fazer esta conversa. Rui. Eu estou na Foz do Orelho, Caldas da Rainha, a 80 ou 90 km de Lisboa, tem praia, isto. Estou no meu quarto e cá em casa está a minha família, estão os meus sobrinhos, está o meu irmão e também estão em teletrabalho, também estão a fazer um bocado o mesmo que eu faço, estão a trabalhar e estão em contacto com o exterior e a resguardar-se um bocado do vírus, não é?
e acho que hoje está mais ou menos bom para a praia, não tanto bom, mas pronto, vivo aqui, trabalho aqui e não é mau. Boa. Pois nós estamos em estamos em 2 países diferentes, em 3 localizações diferentes dentro desses países, e estamos a conversar, então, tentar perceber o que está por detrás do trabalho do Rui Martins. Eu estou a fazer a curadoria de uma exposição para o SOS Arte Sem Limites, SOS Arte PT, chamada Sem Limites, e estamos a conversar não só sobre o trabalho, mas também sobre as condições de trabalho do artista. Esta exposição, que é um solo, uma exposição individual de Rui Martins, tem o título de São Vivos. No outro dia estávamos a falar sobre a questão do artista e o artista, como é que o artista vive, como é que o artista é reconhecido, e eu tinha proposto uma lista de pontos que eram quase condições para que o artista seja reconhecido, e uma delas era fazer exposições em espaços de arte. Outra é o artista fazer parte de uma comunidade artística, uma comunidade física de artistas profissionais. Outra é viver num dos centros da arte, seja ele internacional, nacional ou regional. Ou seja, no caso internacional, Berlim, Nova Iorque, Londres, Paris. No caso nacional, Lisboa, Porto. No caso regional, talvez as capitais de distrito, não sei, mas mesmo assim já. Depois haverá outro que é o artista ter reconhecimento da crítica de arte. Portanto, jornais, revistas de arte e flux. E, finalmente, e o ponto que nos interessa aqui é ser pago pela arte que faz. E quando estávamos a conversar sobre isto, há uns dias atrás, eu e o Rui, nós apercebemos que se o artista fosse dependente da resposta positiva a todos estes pontos, então o Rui estava numa posição difícil, porque ele não se enquadra em nenhuma dessas questões. Sim, pela parte que me toca, sem dúvida. Não estava a pensar nisso. Pois, mas há uma questão que eu acho que é interessante, que era as obras de arte, para serem obras de arte, já se percebeu que basta estarem num espaço artístico, não é? Agora, eu acho que é interessante tirá-las desse espaço e tentar perceber se continuam a ser obras de arte ou não, ou se passam até a ser outra coisa, não é? Como também nós falámos de imagens que circulam na net que tinham uma intenção artística e depois estão a ser passadas por razões que não têm nada a ver. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Hey, Vsauce! Michael here. A human running like a quadruped is creepy. Artist Rui Martins created this animation about a year ago. 127 years ago, Edward Muybridge shot these real images of a child with infantile paralysis walking on all fours. Mas pronto, claro que o ganhar dinheiro a fazer arte é cada vez mais difícil, e eu acho que não é só difícil, é difícil para os artistas, para os músicos, para muita gente, porque há muita coisa que agora tem um lado bom, que nós temos acesso gratuitamente, filmes, música, tudo, arte. As pessoas estão com acesso a muita coisa, mas estão com dificuldade em ter dinheiro para comer qualquer dia.
Quer dizer, isto parece-me que desde os dadaístas, se calhar até antes, se tem algum fascínio com o erro e com o acidente. Vocês conseguem explicar o que é isso? Quem? Eu? Porquê que te interessa tanto o erro? É um bocado pela surpresa. É o oposto de trabalhar, de fazer uma coisa que já sabes exatamente o que é que queres. Há um contraponto. Eu não conhecia essa coisa do glitch, mas quando fui ver essa coisa do glitch, parece-me que há grandes quantidades de glitches que são todas iguais, ou seja, elas não surpreendem nada. Portanto, se calhar, a surpresa será que fica outra coisa qualquer. O glitch agora já há muita gente a fazer glitch, já é uma técnica fácil, que é muito usada e que as imagens se confundem um bocado, mas lá está. Tu não podes ver uma imagem não ficas a conhecer um trabalho de um artista, tu vês uma imagem ou duas ou três, aquilo só faz sentido depois com o conjunto, porque uma imagem de glitch é um erro, simplesmente, é um erro e não tem significado nenhum se não for contextualizada dentro de alguma coisa. Né? Só aí é que começa a fazer sentido, é com o resto, com o que vem atrás, é um bocado como uma palavra isolada, não é? Quando começas a juntar palavras é que começas a falar e a dizer alguma coisa. E no caso deste meu trabalho com o glitch, acho que passa muito pelas imagens, pela quantidade de imagens, pelas afinidades que elas têm entre elas e aí é que começa o trabalho a ter algum sentido, acho eu. Portanto, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer, para mim é só uma técnica uma maneira de obter imagens que são fruto do acaso, não é? Como outras técnicas que uso, essa é mais uma. Snake Agent, é o herói, Snake Agent. Então ele pegava numa banda desenhada já existente, de um detetive, distorcia aquilo tudo e mudava depois os diálogos e compunha ali uma história completamente descabida, digamos assim, mas foi uma coisa que me influenciou bastante, porque achava que era uma maneira totalmente diferente de trabalhar com as coisas e trabalhar com coisas pré-existentes. Por exemplo, eu acho que isso para mim foi muito mais influente do que qualquer coisa que tenha visto no glitch. Lá está, eu quando comecei a fazer aquilo nem sequer sabia que essa técnica se chamava glitch, mas obviamente que imaginei logo que haveria de haver muita gente que faria aquilo, só que não fui à procura, não quis ver, porque quis ver se descobri alguma coisa por mim próprio. Uma das questões muito interessantes do trabalho do Rui, que aquilo realmente há uma autoria maior ali, porque é mais reconhecível, não é? É mais reconhecível. Tu conheces um glitch do Rui no meio dos outros glitches que são parecidos. Os outros são todos, não sabes quem são. Estão ali 10 artistas, tu afinal não é, afinal é daquele. Os do Rui, tu não tens como falhar. Se calhar tem a ver com isso que o Rui falou do Tamborini que esticava as fotocópias, fazia versões e depois, depende da desenhada existente, e depois alterava os textos e fazia ali uma nova história. O Rui agarra em pequenos glitches, não é? Que são de 1, 2 segundos, não sei o quê. São uma espécie de micro-narrativas, porque a maneira como ele faz o glitch, a maneira como ele utiliza o datamorse, que é o arrasto de uma imagem a seguir à outra, que arrasta a outra, que faz ali, cria ali não é só uma questão de um erro ou de uma possibilidade tecnológica. É que os pontos onde ele escolhe as imagens, os pontos onde ele os próprios filmes, embora esteja limitado, porque há filmes que dá para fazer glitches, outro não. Também tem essa questão interessante que é nem todos os filmes, nem todas as questões, nem todas as mesmas fontes dão para fazer esses erros. Mas os que dão, ele escolhe ali pontos que lá sabe onde os faz e como faz, e aquilo cria ali micro-histórias, micro-narrativas, não é? Não é só um erro a fazer um efeito giro. Aquilo há uma escolha também
também aqui há uma seleção, na medida do possível, que aparece no trabalho do Rui, que os outros artistas que andavam a fazer glitches na mesma altura e que estavam a fazer, não tinham nem tão apurada esta autoria de aspecto gráfico, não é? Reconhecível, nem faziam, não pensavam o glitch desta forma. Allow your body to relax. Prepare your body for deep sleep. Thank your body for everything it does for you. Your beautiful, miraculous body. Take a deep breath of a fresh morning air. Lose yourself in the uncertainty created by the fog. Então, conta lá essa história do livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano, como acho que muita gente deve saber, ou não, era um livro de bruxaria que diziam que quem lesse o livro ficava maluco, né? Enlouquecia. E eu não acreditava nisso, não achava que isso era um exagero, uma pessoa ficava bem a ler um livro. Mas agora com a internet começa a acreditar nisso. Acho que a internet está a tomar muito esse papel que tinha o livro de São Cipriano e tinha livros desse género, das pessoas pensarem que estão a descobrir coisas que não existem, não é? Que têm acesso a uma informação que só elas é que sabem, e depois vais a ver e o gajo que aparece no café também está muito informado sobre aquilo. Então, Mas às tantas, só tu é que não sabes, já toda a gente sabe o que é que se está a falar, só tu é que não estás dentro, não andas a ler as mesmas coisas, não é? Mas aí Ou seja, na aldeia alguém lia isso? O quê? Aí na aldeia alguém lia isso? Sim, quando, no tempo da minha avó própria dizia, quando falava de alguém, que depois ela era boa pessoa, mas depois, coitadinho, ficou maluco porque leu o livro de São Cipriano. Ou seja, leu aquilo, começou a falar de coisas estranhas e as pessoas começaram assim a estranhar, não é?
E depois já sabes que tu estás a ver o 11 de setembro e mais uns cliques estás a ver OVNIs. E aquilo tudo é um mercado, não é? E é do mercado e tu, se começas a ver aquelas coisas, é porque tu fazes parte do mercado, é do target. Vais ver extraterrestres, vais ver o livro de São Cipriano, a família Rothschild, o que é, são os causadores de todos os males da humanidade, que são os judeus. É o Bill Gates É o Bill Gates, está feito com isso e o tudo. Soros. Eu acho que, pois, Estão todos feitos uns com os outros. Estão. a cena do clique. Aliás, há uma cena que eu acho que parece um erro, parece um glitch, mas acho que aquilo é feito mesmo de propósito. No site da RTP, que eu às vezes vejo aqui as notícias, aquilo tem um banner em cima e o banner move-se, ou seja, ele tipo descai e tu, em vez de estás a carregar no noticiário, carregas no anúncio. Sem querer, não é? Aquilo irrita-me solenemente todos os dias, aquilo não me irrita. Carregas aqui, vais aqui ao RTP1, quando carregas notícias, se não carregas depressa, para fazer um projeto que era, ficava aqui para aí umas 2 semanas só a carregar nos ads, que é para a RTP ganhar muito dinheiro. Convém alertar para esta aplicação, que começou a correr no mundo informático. Uma aplicação fraudulenta para telemóveis com o nome Covid-19 Tracker. Quem descarregar a aplicação acredita que vai aceder a informação atualizada sobre a pandemia. Em vez disso, fica sem acesso ao telemóvel e é-lhe pedido um resgate. Plane American H-37 cannot return to its Después